mas que ele dá umas pistas maravilhosas para essa coisa que a gente ficou assim falando do individual e do coletivo, né? O nome da autora é Agnes Heller, é uma marxista que fala sobre a vida cotidiana. Gente, é muito legal. Eu cheguei a pensar eu tenho ele, foi quando eu fiz um curso na USP em 1998, imagina, faz muito tempo, né? E aí, 98, Mas se você tiver o livro, Carmen, então, eu tenho... já tem em PDF. Então, eu tenho... Referência... Eu tenho xerox e tenho... Ele está em espanhol, e tem o nome do livro, né? E aí eu vou ver direitinho, mas olha, é sensacional, porque ela fala de um processo de objetivação, né, de nós humanos, e o processo da gente vamos falar, se consciente. Eu entendi até a coisa de consciência, que eu não tinha entendido na outra aula, aí foi ficando mais claro para mim. E ela falando da alienação, na verdade, né? Da inauguração da alienação com a questão da sociedade de classe. Olha, mas é sensacional, gente. Se vocês tiverem fôlego para ler, eu vou ver como é que eu posso fazer. Está meio apagadinho, mas dá para ler. Mas é longo e tal, e é bem assim, então, complexo, tem que ficar estudando. Eu vou ver. Referência do livro, tá, eu acho que é no Lê Livros que eu acesso em PDF esse texto. Tá, quer ver? Como eu estava explicando, em função das questões que foram levantadas no final da aula de sábado, eu resolvi fazer, então, essa extensão hoje, para poder pegar esse material, tá certo? Ótimo. Muito bom. Adorei então, saber. Vamos lá. Eu recolhi aqui uma definição também do Joaquim. Quem está com essa música aí, gente? Tem alguém com uma música. Espera aí, sou eu. Então, eu peguei essa definição também do Joaquim Pichon Ver, que é o filho do Pichon, né? Ele organizou esse dicionário de termos e conceitos de psicologia e psicologia social. Então, ele coloca essa definição aí. As ideologias, Schilder, são sistemas de ideias e conotações que os homens dispõem para orientar melhor a sua ação. São pensamentos mais ou menos conscientes, com grande carga emocional, considerados por seus portadores como resultado de um puro raciocínio, mas que, no entanto, frequentemente não diferem muito das crenças religiosas com as quais compartilham um alto grau de evidência interna, em contraste com uma escassez de provas empíricas. As ideologias são um fator fundamental na organização da vida. Então essa é mais uma... Deixa só um pouquinho mais aí, Marco, um pouquinho só. Sim. Com grande carga emocional, isso é muito interessante, né? São pensamentos mais ou menos conscientes, com grande carga emocional.
considerados por seus portadores como resultado de um puro raciocínio, mas que, no entanto, frequentemente não diferem muito das crenças religiosas com as quais compartilham um alto grau de vivência interna, em contraste com a escassez de provas empíricas. Puxa. Marco pergunta, tá? Eu fico, É difícil, porque parece poesia, né? Escapa um pouco. A hora que você vai pegar... Não é por falta de sentido, né? Não. Faz todo sentido. Perfeito, não, é lindo, adorei essa definição. Acho que foi a melhor que eu vi até agora sobre ideologia. Tá. E agora eu vou trazer aqui o texto que a Ana tinha referido, né? Ana, você quer ler aí? Do Blair, esse? Eu não consigo ler, eu estou no celular, fica difícil. Então eu leio. O esquema referencial. Hein? Pode. Não, perguntei se você queria que lesse só. Leia, Márcia. O esquema referencial é sempre uma parte integrante das ideologias e estas entram sempre, inevitavelmente, no grupo operativo, tanto como em toda tarefa de ensino e aprendizagem. Deve-se conseguir que cada membro trabalhe com a sua ideologia, e isso constitui sua melhor crítica e revisão. Não se trata de defendê-la em uma exposição teórica, mas de usá-la. Aparecerão, então, dificuldades e dissociações, bem como contradições e coexistência de ideologias excludentes ou de segmentos não integrados. A ideologia é integrada e defendida quando se trabalha com ela e não falando sobre ela. Incluímos nessas considerações as ideologias de todo tipo, políticas, científicas, sociais, econômicas, religiosas e etc., bem como as específicas de alguns campos científicos, psiquiatria, psicologia e etc. O problema, muito difundido, de ambiguidade e coexistência não questionadas de elementos de ideologias opostas, tende a ser resolvido nessa tarefa do grupo operativo. Devemos conseguir que a ideologia seja um instrumento para o ser humano e não que ele se transforme em instrumento da ideologia. Também não se trata de considerar as ideologias como fenômenos nocivos, mas isto sim, de que o grupo as utilize e, operando com elas, submeta-as à prova e verificação, de que possam ampliar-se e retificar-se e que tenham integração, coerência, força diretriz e convicção. No grupo operativo, procuramos fazer com que cada um utilize seus esquemas referenciais, assim como suas ideologias. O resto... O resto acontece sozinho. Putz, é um tapa na cara isso, entendeu? Então, por ontem. Mas você vê que na última frase ele separa o eco das ideologias. Mas ele fala no começo que o esquema referencial é sempre uma parte integrante da ideologia. Eu discordo dessa percepção do Blair. De qual? De que o esquema referencial é sempre uma parte integrante das ideologias. Eu considero que as ideologias são uma parte integrante do esquema referencial. Eu também. Faz mais sentido para mim. Mas, Marco, você viu ontem aquilo que eu falei, que o Newton também resgatou, que, para mim, o referencial do Écoro seria, a superestrutura seria ideologia?
Estou muito errada nessa minha elaboração? Não, eu acho que não sei se eu faria essa relação direta nesse sentido. Quer dizer, depende do ponto de vista que você pegar o eco, né? Se você pegar um eco como eco individual, não tem relação nesse sentido. Agora, se você pegar um eco como um eco grupal, né, obviamente ele vai estar fazendo parte, ou ele vai estar constituindo aquele mundo simbólico que é a superestrutura. Agora, Marco, quando a gente fala de grupo referencial, quando a gente coloca a questão da ideologia num grupo, também não existe um esquema referencial desse grupo sendo construído no momento de interação entre as pessoas? Então, talvez, o que eu entendo é que existe uma diferença nessa ideologia, quando construída individualmente, como parte integrante do indivíduo e como parte integrante de um coletivo. Eu acho que Márcia, são dimensões diferentes. A gente tem que pensar que indivíduo, pelo menos pelo que eu entendi de Pichon, é que indivíduo em si não existe. O indivíduo também tem o seu grupo interno. Não, tudo bem, perfeito. Mas ele vai ser construído e reconstruído na medida em que você trabalha num grupo operativo, intencional. Que aqui me parece que é um trabalho, uma referência de um grupo operativo que tem uma intenção, não é isso? Não é um grupo operativo nas relações sociais quaisquer. É um grupo operativo que se coloca em trabalho, porque ele, aqui, como está dizendo, que você, no sentido de... Você faz uma revisão sobre aquilo que você está pensando, fazendo. E essa revisão só pode ser feita quando ela é colocada em comum, me parece, não sei. Eu entendo que tem uma diferença. Não sei se estou certa. Está falando que cada pessoa tem a sua ideologia. Eu acho também que não acho que existam tantas. Então, mas será que existem tantas ideologias quanto pessoas deste mundo? Não, mas não eu acho que a ideologia. Não, então, a ideologia. Cada pessoa tem o seu conjunto de crenças, tem o seu conjunto de valores, tem o seu conjunto. E é de uma forma hierarquizada. Isso é individual. Claro que isso é aprendido no coletivo. Você não nasce com isso. Isso é aprendido em relação. Mas é constituído, aquilo faz parte do indivíduo. Quando você se coloca em grupo, quando você trabalha isso de modo operativo, você é trabalhando isso no grupo, eu acho que isso aí também é refeito. Ele também é integrado no grupo. E aí sim, existe um esquema referencial desse grupo. Que é por isso que dentro de um grupo pode haver conflito, né? Sim. Porque ontem, por exemplo, eu senti um certo mal-estar uma hora, no final. E hoje eu fiquei pensando nisso também, trabalhei um pouco essa questão, acho que eu fiz uma pontuação em relação ao que a Sônia falou, o Newton puxou uma outra coisa, meio questionando o que eu tinha falado, e a coisa acabou meio assim, entendeu? Eu não sei se vocês lembram, só a mim marcou. Não, para mim isso não. Então, porque eu estou falando, ideologia, visão de mundo, será que é a mesma coisa? Olha, eu estava pensando aqui, que nem foi colocado aí, que o Marco colocou, a ideologia como sistema de ideias que orienta a ação humana. Então, aqui eu não coloco conotação positiva ou negativa nisso. Né? Não, nem eu, não, também não. E vem aquela ideia que eu não sei como se aplica no indivíduo. O indivíduo tem sua rotina diária, né? Foi o exemplo que eu dei outro dia. Ele levanta, toma café, vai trabalhar, toma ônibus, blá, blá, blá.
ele não precisa toda hora ficar questionando o que vai fazer. Tá? Ele já tem isso organizado na cabeça. Tá? Eu fico relacionando com o ECRO, que essa que era a minha dúvida. Como você relaciona o ECRO com ideologia? Porque o ECRO também é um instrumento de apropriação e adaptação do sujeito ao mundo. Agora, me parece que a ideologia está no sistema de ideias, né? E o ECRO ele já trata de uma praxis, né? Porque Mas as ideias atravessam a praxis, Newton. Então, porque esse é um esquema conceitual. As ideias é que te ajudam você a organizar a ação. Tá? Porque a praxis é a ideia refletida. Só existe praxis se você reflete sobre o que faz, não é isso? Só uma coisa. Acontece que se você, teoricamente, não rever, vamos supor, sua ideologia, sua ação vai ser sempre a mesma. Eu acho que é aí que entra o ECRO, né? Que é um sistema de interação dialético com o mundo, que vai fazer com que você mude seu sistema de ideias. É operatividade, né? É você no mundo que vai mudando esse ECRO. Não é uma coisa que, para ter essa mudança, para não ser uma coisa cristalizada, é na operação, né? É na tua relação com o mundo, na tua atividade diária, que você vai introjetar novas maneiras de pensar a mesma coisa, né? O mesmo objeto que você está lidando com ele todo dia. A gente tem que entender ECRO do ponto de vista da adaptação ativa. Sim. Quer dizer, é mudar o mundo e mudar a si mesmo. É a velha frase do Rodolfo Boroslavski. Eu só ouso mudar o mundo se antes eu ouso mudar a mim mesmo. Mas eu só mudo a mim mesmo se antes eu ouso mudar o mundo. Certo? As duas coisas vêm juntas. Então, e elas vêm juntas na operação, né? Na operatividade. É na ação. Não é uma coisa que eu vou sentar e vou pensar no mundo para mudar. Eu estou em interação com a realidade o tempo todo, né? Depende de qual é a questão proposta pela adaptação ativa nesse momento. Essa é uma questão de pensar, de agir, de sentir, daí por diante. Né? Agora, a questão é que o esquema conceitual, referencial e operativo, quer dizer, ele tem por finalidade a adaptação ativa. Agora, as ideologias vão fazer parte desse esquema referencial. Então, para mim, eu vi assim, a ideologia, ou as ideologias, como a referência que eu tenho para operar no mundo. Não é a única. Não são é várias. A única referência. Porque você vai ter todas as referências relacionadas à aprendizagem, ao conhecimento, à crítica e autocrítica, tá certo? Agora, a questão é que ideologia faz parte desse contexto. Agora, difícil. Eu tenho uma outra dúvida, Marco. Ele fala aí, num determinado momento, de ideologias opostas, né? Se a gente está dentro de um mesmo sistema de ideias... Eu não estou te escutando direito, Ana. Não consegui te escutar direito. Repete, fala mais alto também, se puder. Olha, ele fala no texto de ideologias opostas. Eu não consigo entender como pode haver ideologia oposta se a gente está no mesmo sistema de ideias. Não. Nós não estamos sempre dentro do mesmo sistema de ideias.
Não, aí valeria a pena lembrar da teoria do Festinger, da dissonância cognitiva. Tá certo? O ecro não é necessariamente algo organizado, estruturado, direitinho, né? Você pode ter crenças opostas. E aí você vai utilizar de mecanismos psicológicos para poder lidar com essas contradições, né? Aquele velho exemplo do anglo-saxão, que é racista, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, é cristão. Como é que ele vai conciliar a ideia de que todos os homens são irmãos com o fato de que os negros têm que ser rejeitados ou perseguidos? E aí ele pega essa contradição, essa dissonância cognitiva e resolve dizendo que os negros são os descendentes de Caim que matou Abel, entendeu? Então, o ecro, na verdade, né, é o nosso mundo interno. Do mesmo jeito que o judeu, né? Do mesmo jeito que o judeu foi quem matou Jesus, né? Ou que o judeu que considera que o palestino, né, é uma pessoa de segundo, um cidadão de segundo nível. Ou basta olhar hoje no quadro brasileiro, as questões todas estão sendo decorrentes da questão do modo de lidar com a democracia, as propostas de acabar com o Supremo e tudo mais, né? Quer dizer, o mundo das ideologias é o mundo da luta política. E a luta política tem por finalidade última a conquista do poder, né? E, através da conquista do poder, a apropriação de riquezas, tá certo? Seja as riquezas materiais, explicitamente materiais, seja as riquezas representadas pelos privilégios, né? Isso aí é o lugar onde a ideologia tenta normatizar as coisas, né? Agora, tem ideologias que são mais arraigadas do que outras, não? Sim, mas que não muda a natureza da ideologia. A ideologia, na linha marxista, é alienação. Qualquer ideologia? Qualquer ideologia. Se você não coloca ela, o Blair, no final desse texto, é muito feliz quando ele diz que a ideologia tem que ser colocada à prova. A única forma de você sair como é que a gente fala? A única forma de você sair da realidade natural, tu diz? De você sair da armadilha ideológica é você transformar a ideologia em como é que fala? Ação? Hipótese. Para você dialetizar, né? Porque a Isso. hipótese vai... Põe lá na última. Isso, você pode... Isso. Aí então, mas devemos conseguir que a ideologia seja um instrumento para o ser humano e não que ele se transforme em instrumento da
Aqui, submeta à prova e verificação. Então, mas aí, Marco, se você pensar na história, por exemplo, quantas ideologias já foram colocadas à prova? Isso não é um processo histórico? Quer dizer, tem ideologia fascista, a ideologia marxista, não sei, isso tudo já não faz parte de uma história que já foi colocado à prova? Gente, eu acho que a gente está... Espera um pouquinho, Ana. Detonando. Eu acho que a gente está detonando o termo ideologia. A ideologia não Espera um pouquinho. A ideologia marxista pressupõe crítica e autocrítica. Constante, né? Constante. Entendi. É um pensamento, né, na verdade. É um pensamento científico, uma busca de compreensão da realidade, tentativa de mudança da realidade. Por isso que é um processo, né? Eu não estou conseguindo compreender, porque, para mim, ideologia é a relação que a gente tem com o modo de como a gente convive com com o sistema, né, que a gente está vivendo. Eu não consigo entender que exista uma ideologia marxista, uma ideologia que seja fora das condições de existência. Eu não estou conseguindo entender isso. Por que você acha que você coloca como fora da condição de existência, Ana? Por que você coloca como fora da condição de existência? Não é fora da condição de existência? O pensamento vem da existência, né? Exatamente, não está fora. Mas eu acho que a gente pode abstrair, fazer uma crítica da ideologia, né? Que eu acho que o marxismo faz uma crítica da ideologia, mas eu não acredito que exista uma ideologia marxista, entendeu? Não sei se vocês estão me compreendendo. A ideologia é aquilo que vem junto com aquilo que você vive. Não. Organiza teu modo de viver. Eu te diria que, do ponto de vista do marxismo, existem as duas dimensões. Existe a dimensão da ideologia como instrumento de luta, como compreensão científica da história, tá certo? E existe a ideologia como alienação também. A ortodoxia do marxismo é tão danosa quanto uma religião. É o que ele fala aqui, né? Tem uma hora que o Blair fala isso aqui. O ego tem que ser uma ferramenta do ser humano. Ele se forma, o écro todo mundo tem. Você vai construindo o seu écro desde que você nasce. Você vai aprendendo e a tua formação interna vai formando o écro. E ele também é mutável, porque o referencial também muda, né? Você, a cada fase da tua vida, a cada experiência, senão fica cristalizado, né? Ai, é muito difícil. Todo conhecimento é conhecimento por enquanto. Toda verdade científica é uma verdade por enquanto. Certo? Quando nós tentamos transformar verdade numa coisa definitiva, nós estamos perdendo a possibilidade de uma adaptação ativa. Porque a realidade muda e nós mudamos. Então, o ego tem que estar sempre sendo desconstruído e reconstruído. E daí as ideologias também.
Porque É engraçado. da essência da ideologia, está a ideia de que elas são a priorísticas. Quer dizer, toda vez que eu trabalho com critérios a priorísticos, então, portanto, antes da realidade, antes do movimento do mundo, certo? Eu estou em alienação. Para quando eu coloco esse conhecimento para interpretar o mundo. Não entendi, Márcio. Quando eu coloco esse conhecimento para interpretar o mundo, ele não é alienação. Se você puder repetir, Marco, o que você falou da alienação. Vai ser esse conhecimento, um conhecimento a priorístico. Se você, por exemplo, partir do princípio que as pessoas têm que ser cristãs, porque senão elas não merecem cidadania, você está alienado. Claro. Aliás, não merecem cidadania, não merecem nem lugar no Campo Santo depois de mortos, né? Pois é. Então, mas o fato de pessoas não terem o direito à cidadania já é um exercício de um tipo de ideologia, não é? Por exemplo, quem mora num lugar com esgoto a céu aberto, que não tem a menor infraestrutura, como que ela vai exercer a cidadania dela? Quer dizer, já tem uma coisa que independe da pessoa, tem uma coisa que é do sistema, né? Se ela estiver adotando uma ideologia presa à realidade, apesar dela estar nessas condições, ela vai utilizar essa ideologia para lutar contra a injustiça, lutar contra a não distribuição das riquezas. O não ter tratamento de esgoto é uma forma iníqua de distribuição da riqueza. Entenderam? Se o indivíduo tiver consciência de classe e consciência da iniquidade da distribuição da riqueza dentro da sociedade, ele vai usar isso como uma ideologia de luta. Mas tem que ser de classe, né? Uma ideologia de classe, porque o indivíduo sozinho não vai sair lutando Sim. sozinho pelas coisas As dele. mudanças sociais são sempre coletivas, né? Daí nasce o pobre de direita. Essa distorção nasce o pobre de direita, né? Por que essa meleca toda não deu certo nesses últimos 20 anos? Porque não levaram a consciência de classe à frente. O que já é ideológico. Ninguém já existe sabe. uma ideologia no sistema para que as pessoas não tenham consciência de classe. Já Sim. tem uma coisa e em cima. A pessoa caiu na armadilha, as pessoas caíram na armadilha da meritocracia. Eu não cheguei aqui porque houve um movimento que me permitiu comprar geladeira,
subir da classe D para C, da C para todo esse movimento social, ele teve uma base que, no final das contas, era capitalista. E todo mundo passou a achar que, não, eu cheguei aqui pelo meu mérito próprio. Não foi porque lá atrás tinha um bando de gente já, e eu estou falando lá atrás, aí, 1980, por aí, tinha um bando de gente fazendo greve, levando porrada no meio da ditadura, fazendo todo um barulho, toda uma coisa que caminhou na direção não só da queda, na derrubada da ditadura, como, mais para frente, numa tentativa de assumir o poder que pecou, eu acho, antes de tudo, por não marcar a consciência de classe. Uhum. E aí, essa ideia de que um Salvador Lula possa resolver tudo mantém a alienação de classe. Sim. Não somos nós, é o Deus Salvador. Continua a mesma coisa. Mas aí eu acho que tem um monte de coisa que está misturada, que a gente está, me parece, que a gente está misturando. Então, deixa eu misturar. Porque existe... Isso, na verdade, é uma alienação, né? Esta falta da consciência de classe é uma alienação da sua, vamos falar, da ideologia, que é a real da classe que ele, vamos dizer, pertence, né? Então, porque... como eu estudei, enfim, o que existe são os conflitos ideológicos, né? E há uma hegemonia ideológica. A gente está vivendo numa hegemonia, né? Um predomínio da ideologia burguesa, da ideologia que naturaliza as relações de desigualdade como se elas fossem naturais, sei lá por quê, Deus quer, né? Sei lá. Eu acho que me parece que cada eleição é isso que acontece. A gente vota para saber qual é a ideologia que vai ser hegemônica naquele momento. Um acordo. Isso que a gente estava falando é a liderança dentro do sistema que se vive, da cultura que se vive, é a liderança que está apontando, que está ajudando a construir esse caminho, que vai ajudar. Então, eu acho que uma coisa é você achar que a pessoa sozinha vai resolver. Não é isso. Ali, no caso, é o reconhecimento da liderança, que nesse momento a gente está fazendo uma escolha por políticas, como o Marco falou, que é o lugar onde a ideologia está lá fazendo a sua luta, né, que é na política, que a gente está escolhendo, então, nesse momento, qual é a ideologia que vai ser hegemônica. Porque me parece que é difícil você viver numa sociedade sem uma ideologia hegemônica. Sempre, no momento, tem alguma ideologia que está organizando aquele conjunto. Mas, ainda assim, Márcia, essa ideologia hegemônica, ela esconde a ideologia de base do sistema capitalista. Isso, por isso que tem que ser crítica. Sim, parte dela fazer isso, de naturalizar o conflito, né? Como se o conflito não existisse, como se ou fingir que está tendo alguma mudança, que o fato de haver eleição vai criar, não vai. O capitalismo tem a sua ideologia, não é? Não, mas não é assim, não vai. Você tem mecanismos que podem atravessar com a crítica. Coisas... Lembra que você mesmo falou daquele vídeo com aquele jurista lá que a gente estava falando, que ele fala que a gente fala muito em mudança de governo, então, mas não fala do capitalismo, né? Sim, como então. O sistema em si... É o mais caro. Sim, mas é a crítica que tem que se fazer ao sistema. O que ele propõe é a crítica, para que você faça uma nova opção por um novo conjunto de valores, de crenças, de organização. Ele propõe que você altere isso só através da consciência, senão vai ser pela alienação, vai ser exatamente
o que a gente quer, pelo menos o que a gente acredita, é que seja uma construção, e me parece que essa é a diferença de quando isso é uma opção individual ou quando isso é uma opção do coletivo. Aí você faz isso de uma forma diferente. Quando você faz no individual, é o golpe. Quando você faz no coletivo, você faz uma revolução. E porque a ideologia, a base dos valores da ideologia predominante, que é a capitalista e a neoliberal, são os valores individuais. Então, não interessa estimular, ao contrário, né, as lutas todas de destruição da construção coletiva dos trabalhadores para a formação da consciência, é alguma coisa que faz parte da trajetória do capitalismo, né? É movimento de luta contra os trabalhadores. Então, para que não ganhe a consciência, porque assim, eu estou estudando nesse meu curso, tá, umas coisas muito legais que, assim, a vanguarda não faz revolução. Quem faz revolução são os trabalhadores, né? Só que precisam, a vanguarda teria, vamos falar, o papel de ajudar, de estimular, de formar, inclusive, né, ou estimular a formação, provocar, né, mas... Conscientizar de trabalhar, porque realmente não tem essa visão. Então, agora, na verdade, o que acontece é que a consciência... que eles chamam até, o marxismo tem duas categorias teóricas, a consciência da classe em si e para si, né? Então, a classe em si, ela é aquela que ela se reconhece como proletária, vamos dizer, só que ela só vai adquirir a força da luta na luta, porque aí ela vai ser confrontada com as contradições, com os outros, né, e se fortalecer, e aí vai transformar aquela consciência numa consciência para a luta. Isso só acontece no coletivo. Então, e não acontece nas redes sociais também. Então, assim, é uma coisa, né, que precisa deste movimento, né? O que eu estou aprendendo é que, assim, isso é básico na teoria marxista como um todo, para falar da conscientização da classe, para chegar a fazer alguma coisa, né? Então, assim, no Brasil a gente está muito longe disso, a gente não tem o MST, que tem uma formação, tem o MTST também, né, que tem ali um caldo de cultura, mas o desagregamento, a fragmentação dos movimentos sindicais e sociais, ainda mais nesse governo, eles acabam com a base que seria necessário para haver essa tomada de consciência, né? E aí você fica com essa ideologia dominante, que é a do individualismo, que é a do autoconsumo, e etc., né? E aí que eu acho que a prática, a praxis, como a gente estava falando, ela só acontece porque tem aquela máxima, né? A cabeça pensa a partir de onde o pé pisa. Então, se você não traz a realidade refletida, você dobra sobre essa realidade, como quer dizer a própria reflexão, né? Para fazer uma análise, uma crítica, você não sai do lugar. Acho que eu entendo isso, e isso do pé é justamente a realidade mesmo, né? O modo de produção, a formação social, né? Como é que isso se dá, né? Então, se não tem a realidade, é uma formação de alguma coisa que é abstrata, né? Você não quer falar alguma coisa, Beato, antes de sair? Não? Ele já saiu. Não, eu estou aqui. Está ali. É que, por acaso, a janelinha do chat abriu em cima de você. Não, eu estou achando interessante. Eu não estou falando nada, porque como eu não vim sábado, e aí eu li que o Marco tinha colocado, eu não iria entrar hoje, mas aí eu quis dar uma olhada para depois ver no YouTube com calma. Tá bom, mas eu acho interessante o debate, mas é que me veio essa questão, né, que é uma questão que está muito forte para essas eleições. Falta de eleições,
por causa dessas eleições, porque o que eu tenho escutado, lido muito, que apesar de serem pautas muito importantes, elas têm potencializado mais a questão do indivíduo do que o coletivo. E ele tem enfraquecido muito os movimentos, principalmente de esquerda. E, de uma certa forma, esse é um discurso quase capitalista por si, porque sou eu e eu. Né? E não tem muito isso. Mas, enfim, é um debate longo isso aí. Essa questão é muito boa, Beto. Muito boa essa questão das pautas. Como é que coloca? Ana, tá mudo o seu microfone. Eu nem vi que ela estava falando. Não, eu disse que a pauta identitária acaba virando mercadoria. E é por isso que essa coisa torna-se tão complicada. Ela Sim. está sendo absorvida como uma mercadoria nesse mundo que se vende tudo. Também se vende a ideia de que a escolha ou a orientação sexual ou a raça faz parte de uma coisa de mercado, entendeu? Acho que essa é a grande questão. Mas eu acho que quando se coloca a esquerda, e aí eu não falo só do PT, não, né? Eu falo da atuação, por exemplo, do PSOL, que tem uma força grande nos movimentos sociais, falo da atuação do Boulos, né, no MTST, que é o coletivo, ali é a luta coletiva e tal, do MST, efetivamente, eu acho que isso está colocado, né? Eu acho que, assim, as esquerdas, de uma forma geral, elas têm vamos falar, consciência da fragilidade disso como um obstáculo muito grande à evolução das coisas, né? Quando o PT, por exemplo, faz uma crítica de que o golpe de 2016 não tinha movimento social na rua para defender o governo do PT, e essa crítica é feita e feita com bastante frequência, né? É uma falha, né? É uma falha, porque a sociedade, os movimentos se dispersaram, né? E então eu acho que está colocado hoje isso, assim, até que ponto isso é pauta de eleição, eu acho que não é o momento, mas eu acho que isso Carmen, é uma questão colocada, eu não vejo como não colocada atualmente. Eu acho que o Lula, as últimas vezes que eu ouvi o Lula falando, e eu estou toda hora vendo ele em rádio e tal, toda hora ele fala isso, que o programa, ele vai querer todos os movimentos sentados na mesa para conversar sobre as necessidades. Não vai partir do PT ou dele, presidente da República. Ele quer os movimentos sociais lá no Planalto. Ele quer todo mundo lá para falar quais são as necessidades. E aí, governo federal, estadual, municipal. Quer dizer, tem que ter uma cadeia de acontecimentos. Eu ouço o Lula falar isso sempre, que agora ele aprendeu isso. Ele diz isso. Eu quero os movimentos sociais comigo no Palácio. Vocês é que vão dizer o que a gente precisa fazer. Você não acredita, né, Beto? Embora ele esteja apontando qual é o foco. Né? Mas o Beto é quinta coluna, como diz o Marco. Não, mas eu acho legal quando ele fala isso. Ele vai ser bom quando o Lula fala isso. Ele é quinta coluna. Quando ele fala isso, o que ele está falando? Ele está fazendo... Olha, eu quero, por experiência, tá? Essas questões dessas pautas e tudo mais, elas vêm desde 2016. Na cultura, aonde sempre se deu voz, né, foi aonde eles tiveram mais ouvido, né, escuta. Exato. Exato. E isso tem prejudicado muito a cultura. O fato dela não falar aí mais. Começa a ter prejudicado muito a cultura. Por quê? Porque, de repente, a cultura parou de pensar como cultura, como arte, e quase está virando objeto de assistencialismo. Não, mas... eu estou sendo assim, muito... Não é com o PT. É totalmente... Tá, não é uma coisa com o PT, gente. Eu estou dizendo, isso é independente do governo.
que eu estou querendo dizer... Eu concordo, e aí é um existe uma segmento força difícil. Exatamente. É um segmento e vem uma difícil. força, e vem uma força muito radical, porque eles vêm para silenciar. Eles, como eles não têm estudo, eles não têm uma coisa, eles não querem debate. Mas, Beto, você está dizendo que isso que acontecia antes ou é agora? Não, acontece hoje. Está acontecendo sim, hoje, está acontecendo sim. o tempo todo. Então, mas isso é ideológico. Então, isso é agora, ideológico. Mas quando você chama, vamos dizer assim, na plenária para debater essas coisas, entende? Isso já foi debatido. Isso mas já tem que ser foi de novo, estudado. Beto, as coisas mudam. Não, se fizer de novo, Carmen, a cultura começa... Carmen, isso é um projeto de 14 anos. Já temos 12 anos de trabalho. Mas se você fizer isso de novo, a cultura morre de vez. Não, eu penso... Porque, assim, o que acontece... Eu penso muito diferente de você em relação a isso. Não, Carmen, o que acontece é assim, de vez você pegar um edital que tem X... E aí você quer colocar lá, não, temos que atender temos que criar cotas GLBT HDMI, temos que criar cotas periféricas, temos que criar cotas para o negócio. Para um edital que já está super encurtado, e não dá nem para debater o que é arte, porque se debater o que é arte, aí você tem que ter estudo, e aí você já começa a entrar com a elite, e você já começa a ser questionado. Entendeu? Porque você fala assim, o nosso trabalho é muito precário, mas isso não quer dizer que a gente não pode concorrer ao fomento? Sim, vocês não podem concorrer ao fomento. Mas como dizer isso? Não pode. Então, você tem que transformar aquele edital de X para 2X. Você entende? Porque aí, de fato, não vai faltar dinheiro para atender todas as demandas. A questão é, as demandas, foi o que eu falei, teve um encontro no passado de dança. Foram 6 dias de reunião, 4 produtores, inclusive a minha, que nós promovemos isso. Então, nós contratamos, saiu do nosso bolso. Nós fomos silenciados 4 dias por questões de racismo. Porque cada subgrupo de trabalho, de GT, entrava um cara e falava, não, vocês têm que nos atender, vocês têm que fazer o negócio. E daí? Eu não tive acesso à história, mas eu sei dançar. Silenciou. Eu não estou discordando dele, mas eles não trouxeram. Eles trouxeram reivindicações, mas sem dizer de onde vem o dinheiro empenhado, como vai ser colocado, como isso vai ser executado. Nós entendemos isso, só que pensa que é uma demanda do Estado, também da cidade de São Paulo, para ser encaixado e caber dentro de uma cidade de Campinas. Não dá. Então, quando alguém vira para mim e fala, eu entendo o Lula, eu entendo ele, quando ele diz isso, eu acho que ele está certo e fala isso, porque ele está falando para todos, eu só estou colocando para vocês uma explicação que, se ele fizer isso, ele paralisa de novo a cultura. É muito perigoso. Eu acho muito perigoso não incluir as coisas, sabe, Beto? Como você fala, que uma coisa feita, estabelecida há 14 anos tem que ser seguida. Eu acho que o movimento... Não, estou dizendo que o estudo do... Eu estou dizendo que... Não, você me entendeu errado. Eu estou dizendo assim, as pautas identitárias já estão há 14 anos. Nós já estamos estudando. Tanto é que nós apoiamos o fomento à periferia. Nós apoiamos o movimento ao fomento GLBT, entendeu? E nós queremos ampliar. Quando você fala nós, é quem, Beto? Então, é porque você estabelece o nós temos a cultura de teatro, e o resto não tem a cultura. Olha, o PD, a cooperativa de teatro, o Satélite, todos... Eu acho complicado. Eu tenho outra visão da cultura. Eu não acho que a cultura é uma coisa reificada, que alguns detêm a cultura e aqueles da periferia, não sei o quê, nós vamos acolhê-los, né? Fazer o quê? Eu não penso assim. O Carmen, não é uma questão de pensar. A questão é assim, se não tudo é cultura, se você está falando uma coisa que é verdade. Tudo é cultura, tudo é cultura. Mas estão todos aptos a concorrer a um edital, aí vira anarquismo. Então. Não temos esse dinheiro. Depende, né? Depende. Foi o Ivaldo Bertazzo, por exemplo, Beto, o Ivaldo Bertazzo, por exemplo, você está com o som cortado. que eu conheço alguns trabalhos dele com
com pessoas que eram da periferia e tudo isso, e fazendo um trabalho fantástico. Ele formou aquelas pessoas, ele formou. Então, isto daí é uma coisa inclusiva, né? Então, esse tipo de coisa mas o Walter Petácio, mas o Walter Petácio é um cara que pode concorrer. Ele pode concorrer. Mas acontece que o Walter Petácio, ele ganhava muito dinheiro da Petrobras. Deixa a Ana falar. Não, é que a história do Walter Petácio eu conheço de perto, não foi nada disso que vocês estão falando. Gente, a gente está discutindo como é dividir a pobreza. Porque, na verdade, o que a cultura está recebendo é muito pouco diante do que ela tem que fomentar. E aí, eu acho que a discussão poderia ser muito melhor qualificada se tivesse todo mundo, entendeu? Discutindo. Porque eu acho que é na diversidade que a cultura se enriquece. Eu acho. Eu também concordo, Ana, mas a gente está falando de coisas abstratas, não estamos falando assim, eu pelo menos estou, a minha abordagem é genérica, é tipo assim, como entender a cultura, e no momento que for, que sei lá, a discussão formou quando a Ivone falou que o Lula está falando que vai sentar com todo mundo e tal. Então, quando for discutir isto, como vai fazer? Né? Eu, pelo menos, a minha abordagem está sendo essa. E aí eu concordo com você totalmente, tem que ampliar a coisa e não restringir. E aí, nesse ponto, é que eu acho que a minha visão é diferente da do Beto, porque eu acho que tem que ampliar, sim, tem que ver o que é cultura na periferia, tem que ver quais os referenciais da cultura africana, né? E isso tem que caber na cultura. Não, isso já existe, mas isso já existe, Carmen. Então, isso que você falou já existe lei, já existe fomento, já existe tudo. A questão é, eu vou criar cotas. Veja, eu tenho editais só para movimentos afro, eu tenho editais só para movimentos periféricos, eu tenho editais que são concursos de vídeo só para LGBT HDMI. Ok? Isso. Aí, os editais que são para arte, a gente acaba indo para isso. Nós estamos com 20 minutos. Vamos tentar não fazer uma síntese, mas verificar o que é que vocês tiraram, o que vocês não tiraram da reunião de hoje, tá? Conclui, Beto. Não, eu só estava querendo dizer que eu ia dizer o seguinte, que eu acho, só voltando para o assunto que vocês estavam falando antes, que vamos sair um pouco da cultura e vamos para todos os lugares, né? Para todos os âmbitos. Como que se aplica para trabalhar com esses grupos, né? Como é que faz esses grupos entender a importância disto? Né, essas causas, tudo mais, porque nós somos um momento de política que é uma necessidade. Como representá-los e como fazer eles entenderem que é importante não dividir na hora. Né? Aí eu fico falando a questão do grupo, né, a questão do movimento, e como esse movimento pode criticar ou não. É isso que eu estava colocando assim. Porque ontem, por exemplo, eu encontrei com o pessoal do PSTU, no Municipal. Estava bonito, super bonito eles. Mas eu me perguntei se eles me deviam estar lá no Pacaembu. Estavam onde? Desculpe. Eles estavam no Teatro Municipal. Ué? Eles fizeram toda uma carreata só do PSTU, caminhão só do PSTU, com as pessoas do PSTU, lá no Teatro Municipal, uma galera super bonita, de maracatu. Outra flor do pântano, tem vários tipos de flor do pântano. É verdade. Então, eu concordo com essa ideia da flor do pântano. Isso foi ótimo, essa ideia de flor do pântano. Então, assim, em cima do que o Marcos, vocês estavam falando hoje, tudo mais, eu entendo essa questão, e aí eu vou estudar o vídeo, é muito essa questão do indivíduo e do coletivo, né?
como esse entendimento está muito complexo, e acho que essas questões pessoais das pessoas, como o capitalismo leva a pessoa ao indivíduo, ao consumo, e você pode, você deve, e é o seu mérito, e não o mérito do governo, é uma das coisas que eu mais discuto com meus amigos. Se eles fizeram faculdade, compraram um apartamento, é o mérito do governo que permitiu isso. Né? Como é que a gente consegue colocar isso de uma forma simples e prática? Esse é um exercício muito difícil para essas eleições. É de consciência, né? Eu acho que aí entra a consciência, né? Não, desculpe, não é consciência, é conscientização, que é uma coisa bem diferente e muito difícil. Né? Não adianta, o amigo do Beto acaba sendo mais um pobre de direita. Ele é, na verdade, né? Mas desde como ele foi captado, ele votou no Lula, votou na Dilma e votou no Bozo. Ai, pois é. Uhum. Né? Tipo, cara, como assim, cara? Ele é um alienado. 30 anos. Exato. Mas, gente, era isso. Desculpa caiu atrapalhar. na armadilha, né? Estamos caindo todos de uma certa forma. Não sei, eu tenho uma sensação que eu também estou numa armadilha. Né? Não sinto que eu esteja muito afastado dessas regras, desse jogo. Gente, um beijo, desculpa estar saindo a seco e só pus essa pauta para contrapar, tá bom? Qualquer coisa eu assisto o final do vídeo que está gravando aqui do que foi falado. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, Marco, desculpa. Então, vamos ver o que é que vocês relevam de positivo e negativo hoje. Bom, eu de negativo não levo nada, só, assim, eu achei que foi muito legal a iniciativa de retomar esta aula. Eu queria só colocar uma coisa bem pessoal, assim, mas também uma observação que, assim, eu tive uma formação mais sociológica, né, e depois que acabei me aproximando das coisas da psicologia, da psicanálise, por causa da minha tese, enfim, e por causa de fazer também análise durante muitos anos. Então, para mim é sempre muito instigante tentar juntar essas coisas, né, e eu gostei muito quando eu soube, Marco, que você falou e tal, que tinha esta linha, né, da psicanálise do grupo operativo e tal, que se baseava no materialismo histórico e parará. Então, eu fiz esse preâmbulo para dizer que eu acho muito instigante, porque eu ouço, né, e eu acho que, às vezes, o que para mim, por causa de tanta familiaridade, porque eu aprendi, né, eu fui mais ou menos... o meu conhecimento condicionou, né, a minha visão de mundo também, né? Isso também é um problema às vezes, a ver as coisas do ponto de vista sociológico, né? E eu acho muito legal conversar porque aqui com vocês e ter essa perspectiva dessa teoria e tudo que me dá outros contrapontos, né? Então, o que eu tenho a dizer foi isso, que eu voltei a esse texto que eu comentei, porque justamente esse texto ele vai falar das coisas juntas, né? Ele vai falar da vida cotidiana, de como é que se forma e a relação com o ser genérico do homem, o homem particular na sua relação com o genérico. Lógico que é mais para a sociologia, mas, enfim... navegando por aí, eu penso que eu cresço, né, no meu pensamento assim intelectual. Aí é isso que eu queria falar. Eu queria dizer que eu também estou aprendendo um pouco, que eu não tinha assim, muito conhecimento mesmo em Pichon,
é uma coisa que eu venho aprendendo com o grupo desde o início, né? A base que o Marco trouxe, né? Do grupo operativo. Então, eu estou realmente, e estou como a Carmen também, encaixando dentro dos conhecimentos anteriores que eu tinha, né? Fazendo links, e essa situação do eco e da ideologia, e o que eu gosto muito quando o Marco traz os exemplos dessa dissonância cognitiva, né? E aí ele vem mostrando justamente, né, essas contradições que a gente vai se movendo, mesmo estando dentro da ideologia. Como é que você acaba desconstruindo, né, em cima da crítica ou da autocrítica. E uma outra, quando ele fala também, até anotei aqui, né, a dissonância cognitiva. A catástrofe maior do que a vivida, a gente tem que viver uma catástrofe maior, né, para continuar a viver. Então, eu sempre lembro disso. E essa como se fosse uma reorganização também, né, da gente dentro dessa realidade. Então, foi bastante positivo hoje, aprender mais. Obrigada. Eu, mesmo estando fora do curso, e caí na aula, mas o que sempre me vem quando olho, estudo, vejo, leio, o que quer que seja, a teoria de grupos de Pichon, eu não posso nunca deixar de ter lá no fundo uma visão de quem era Pichon, de como, né, as contradições na vida dele, algumas contradições, pelo menos que eu conheço, na vida dele, que trouxeram, justamente, foram a base que instigou esse conhecimento, né? Eu não sei da vida pessoal dele, poderia ter sido um cara extremamente amargo, choramingante a vida inteira, né? Mas tem toda a história da família que veio da Suíça. Ele gostava de dançar, ele gostava de tango, não é, Marco? Mas ele veio ele nasceu na Suíça francesa, sul da França, na Suíça e migrou, e tem todo um contexto nisso aí, né, de vir de um ambiente extremamente racional para um ambiente muito místico. Guarani, eu acho que é Tupi, não, Tupi não, Guarani. Guarani, né? Pelo amor de Deus, não me deixa dizer besteira, não. É Guarani, tá? Que tem todo um misticismo, tem toda uma série de coisas e de repente, essa vivência nesses dois mundos diferentes, né? Mais o segredo da família dele, né? Algo que ele só descobriu já bem mais para frente na vida, né? Porque ele nunca soube muito bem por que tinham ido para a Espanha, para a Argentina. Enfim, nesse conjunto é que nasce toda uma visão que a gente bebe dela até hoje e baba com ela até hoje, né? Isso eu acho genial, como é que esse encaixamento das coisas, esse encaixe das coisas. Bem, quem mais? Bom, eu queria deixar mais uma... Pode falar, Márcia. Não, Ana, fala. Ah, tá. Não, eu queria dizer que... Márcia, fala. Não fala, pode falar. Estou te esperando. Tá.
Eu queria dizer que eu também gostei muito da aula. Eu fiquei pensando também muito depois que acabou, porque sempre foi um tema de grande interesse para mim, a questão da ideologia, porque ela está muito ligada com a questão da educação, e eu sempre trabalhei com essa visão de educação e ideologia, entendendo essa ideologia na educação como uma ideologia programática, alguma coisa que eu programava para fazer acontecer com consciência de que aquilo estava sendo construído por um coletivo, daquela escola, daquele grupo de professores, daquilo que a gente queria ver vivido com uma antecipação daquela sociedade que eu queria ver construída. Então, sempre trabalhei muito com essa relação da ideologia como uma questão individual e coletiva, e com a necessidade da gente deixar isso claro, de que seria ali uma construção ideológica coletiva que a gente estava fazendo com o trabalho. Então, para mim, hoje foi muito bom também, e ficou claro, eu saí daqui com essa clareza, com isso que o Marco falou, que a ideologia, o mundo das ideologias é o mundo da política. Na política que a gente faz com o outro, nas relações, na política que esse grupo faz com a sociedade, e assim sucessivamente. E a consciência de que quando a gente tem um programa de governo, tem que ser uma ideologia que está sendo discutida, conversada nessa programação, para que ela se transforme realmente numa ideologia programada. Bom, eu vou fazer uma coisa mais, eu não sei se é mais teórica, mas eu voltei aqui para essa questão do ECRO como adaptação ativa. E eu fico me perguntando qual o papel da ideologia na passividade das pessoas, né? Dessa adaptação que a gente está vendo, que é muito mais passiva que ativa. Essa é uma questão que me pega, né? E eu acho que a ideologia tem um papel importantíssimo aí, mas eu não sei dizer, talvez merecesse uma discussão maior. Muito bom, eu acho que tem, porque eu também fiquei com a questão do ECRO, e eu já vejo esse assunto desde os anos 80. Então, às vezes, eu me sinto um pouco, talvez uma dificuldade minha de conseguir aprender, porque é uma teoria complicada, eu não acho simples, não. Eu já li Blair, eu já discuti esses assuntos em grupos enormes, já ouvi uma aula do Marco sobre isso e continua escapando o negócio. Então, eu fico tentando ir de trás para frente. Por exemplo, eu acho que na operatividade a gente tem a oportunidade de mudar o referencial para não ficar cristalizado. E quando você consegue mudar o teu referencial, você também vai mudar os teus conceitos. Então, esse ECRO é uma coisa viva, né? Enquanto você está vivo, você está interagindo no ambiente, com as pessoas e com a coletividade, você, indivíduo, com o seu ECRO, você está o tempo todo, a questão da tese, síntese e antítese, né? O teu referencial vai mudar por causa da tua operatividade, e isso vai mexer com o teu conceito, os conceitos que você tem. É como se assim... E a ideologia está onde nessa história? Né? Ela está viva em você está dependendo dela para operar, sei lá. É como se fosse uma neblina. Eu nem sei se essa ideia é minha ou se eu já li em algum lugar, pode ser que eu já tenha lido, mas me vem uma coisa que a ideologia é como uma coisa neblina, assim, que você olha, parece que você vê, mas não vê direito, entendeu? E o referencial também, você tem ele, mas ele não é uma coisa estática, ele não é um cristal, né? Parece que a cada respiração aquilo pode mudar. Não vou falar muito mais, não é isso, porque eu acho difícil. Eu diria que aquele ditado espanhol
que diz que o mundo tem o color do vidro por el qual lo ves. Sim, pode crer. Por isso, quando Como era é, criança, eu Marco? gostava de pegar um papel do Sonho de Valsa e olhar o mundo, o El papelzinho do Sonho mundo de tem Valsa. el color do quê? Del Del vidro. vidro por el qual lo ves. Ah, oui, oui. Oui. Então, você vê que coisa? É isso, é poesia, gente. Filosofia e poesia, eu acho que Mas são acho que coisas muito eu parecidas. acho que aí tem que fazer um deslocamento, né, para você conseguir ver assim onde você está imerso nisso. É meio que a relação sua com isso, né? Eu acho que é meio que a gente se deslocar e ver onde é que a gente está. Eu acho que esse é o pulo do gato, assim, da história, de você conseguir perceber, né? Ah, eu estou olhando o mundo com o papelzinho do Sonho de Valsa? Ah, bom, então Mas tá. se eu Aí baixar, como é muda que de é essa cor. cor? Deixa eu tirar aqui. Não, eu acho que é a consciência de que você olha através desse papelzinho, por essa Você janela. sabe Né? que você está olhando. Você tem que ter a consciência de que você olha por aquela janela, porque se você se afasta, o foco é outro. Eu acho que é aí que é o Vide. você conseguir se ver, né? É meio que uma coisa maluca, assim. Isso é filosofia, né? E o próprio junto, só é se ver. dividido artificialmente, é tudo junto, está na vida. O próprio se ver depende do ângulo, né? Vide o Abapuru, já que a gente está aí no centenário da Semana de Arte Moderna, vide o Abapuru, né? Ah, a gente olha para aquela mulher feia, aquele troço esquisito, né? Mas nem todo mundo sabe como é que aquilo foi criado, de onde é que aquilo nasceu. Que simplesmente a mulher botou um espelho no pé e se pintou. Aquele é um autorretrato com a imagem que ela via distorcida por um espelho que estava no pé. Né? Então, essa coisa tem... A própria autoimagem tem as suas nuances e distorções e o que mais. Bem, quem mais vai querer falar? Nós estamos já às 9h. Eu falaria só uma coisa aqui que eu estou pensando, bem? Que a gente está discutindo ecroideologia, né? O ecro a gente pode discutir no aspecto epistemológico, pedagógico, hoje ideológico. Agora, quando a gente pega o termo ideologia, o único campo que parece que é possível discutir é no político, né? Então, é como se a ideologia fosse sempre a expressão de força e poder. Porque tudo é política. Existe um homem fora da política? Não existe, né? Eu acho que a ideologia eu concordo com você, Newton. Você está fazendo uma crítica que a gente falou, do jeito que a gente se expressou, parece que a ideologia só pode ser vista do ponto de vista político, ou você afirma isso? Não entendi. Desculpa. Concordo. Muito, muito bom até você falar isso. Quem mais? Eu só vou fazer um comentário a respeito de arte, tá? Em fevereiro de 2020, eu participei de um curso sobre arte, tá? E o foco era como fazer um projeto de arte para conseguir financiamento das entidades que têm verbas de montão para ser empregada, né, desde que tenha um bom projeto. E esse professor, ele falou exatamente assim, que tem de projeto ruim que acaba não sendo aprovado, né? Por isso que ele então estava dando aquele curso para que as pessoas pudessem aprender a fazer projeto. Então, assim, problema de verba, eu acho que não é bem assim, talvez seria um bom projeto. Nesse curso, eu participei e minha filha participou.
Minha filha se engajou com um grupo de arte aqui e o primeiro projeto que ela fez já ganhou e ganhou assim como o melhor projeto, né? Por quê? Porque ela seguiu o roteiro que foi ensinado no curso. Então, talvez, assim, para que se consiga aproveitar, se eu querer fazer algo, uma arte que possa ser consumida, basta fazer um bom projeto, né? Então, pena que o Beto não está aí para poder ouvir, mas depois eu posso conversar com ele a respeito sobre o assunto, tá? Sobre ideologia... Mas eu quero deixar uma pergunta, Oswaldo. Então tá, diga. E qual é a ideologia do projeto para poder ser aceito? Não, é pergunta mesmo, não precisa responder agora. Não, a gente pode responder outra hora sim, tá? Fica aí a pergunta em aberto e nos próximos encontros a gente discute o assunto, tá? Que eu teria muita coisa para contribuir nesse lance aí, até porque assim, esse lance do ECRO, tá? Eu tenho uma outra assim, percepção, na verdade, tá? Então, para não, como já está passando o horário normal, então eu fico por aqui. Ok. Quem mais quer falar? Bem, então vamos concluir, né? Tá certo? Tá certo. Aham. O Newton vai fazer a síntese? Vai fazer a... Não. Ah, não, tá. Não, hoje não. Ah, tá bom. A FAIC, hoje não. Hoje foi a aula. Ok, gente. Hasta mañana. Fim pero não mútil. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã, gente. Tchau, gente. Até Obrigada. amanhã. Obrigada.